Rádio 9 de Julho passa a apresentar o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Apresentação Ivanildo de Andrade. Boa noite, querido ouvinte da Rádio 9 de Julho. Boa noite você, nosso querido ouvinte também do programa Tocando em Frente. Hoje, dia 30 de julho de 2016, são 7h05. Aqui na Rádio 9 de Julho, eu, Ivanildo de Andrade, apresento esse programa Tocando em Frente, que fala sobre a questão, sobre o problema, a doença da dependência química. Nós realizamos entrevistas, trazemos também depoimentos para que a sociedade possa cada vez mais compreender e também ajudar a diminuir, o preconceito e a discriminação em relação ao dependente químico e à família do dependente químico. Entenda-se dependência química tanto das drogas lícitas, como o álcool, por exemplo, e das drogas ilícitas, são as demais drogas que não são legalizadas. Queremos já de antemão agradecer aqui na mesa de som nosso querido Lucas Martins. Boa noite. Nas gravações especiais, o Wellington Trindade. Atendendo ao telefone, uma das atribuições, uma das atividades que o Alex Braga realiza na equipe do programa Tocando em Frente, que é estar lá no telefone para te atender. DDD 11 3932 1600. DDD 11 3932 1600. Você ligando para nós, deixando seu telefone, endereço, você pode deixar suas dúvidas, perguntas e já estará concorrendo ao livro A Doença do Alcoolismo. Este livro que relata sobre essa questão da doença do alcoolismo e como ela afeta a vida de uma família. E nós vamos conversar hoje justamente com o autor do livro, o Dr. Paulo de Abreu. Mas vamos agradecer ainda a nossa querida Sandra Catalano pela produção do programa e na direção da rádio, o padre José Renato Ferreira. Agradeço também aqui a querida Emanuela, que está aqui conosco, também fazendo parte da nossa equipe, nos ajudando a gravar os vídeos aqui, que depois serão postados, ela tá dando um tchauzinho, postados aí no nosso canal no YouTube, Então, todas as terças-feiras, um vídeo, com o programa, com a imagem aqui dos bastidores do programa, estará lá no nosso canal do YouTube. E é justamente essa parte que o Alex Braga também, junto com a Emanuela, produzem, O Alex Braga fica na parte de edição, toda essa parte técnica também da gravação e edição do programa. Então o Alex, ele faz muitas coisas conosco. Muito obrigado também, nosso querido colega Alex Braga aí, sempre tão participativo e tão comprometido com o programa e com o nosso trabalho. Você pode entrar em contato conosco também, sabe por onde? Pelo WhatsApp, DDD 11 98 371 9681. Repetindo, DDD 11 98 371 9681. Pessoal, você pode ouvir o programa pela rádio, ou pela internet, pelo rádio com certeza, AM 1600, nosso querido companheiro de sempre, o rádio, bom e velho querido rádio, E também pela internet, pelo www.radio9dejulho.com.br, o 9 é numeral, www.radio9dejulho.com.br. Pessoal, nós vamos falar hoje aqui sobre o tema A Doença do Alcoolismo e os prejuízos causados às famílias e à sociedade. Pois é, o álcool é disseminado aí na nossa cultura como se fosse algo tranquilo, mas não. Desenvolve aí a doença do alcoolismo e os prejuízos são muito grandes, tanto para as famílias como para a sociedade. E nós estamos aqui com o Dr. Paulo de Abreu, médico, formado pela Faculdade de Medicina da USP, com especialização em Medicina do Trabalho pela Faculdade de Higiene e Saúde Pública e Administração Hospitalar pela FGV. E há mais de 20 anos dedica-se ao estudo da doença do alcoolismo e já realizou centenas de palestras sobre o tema. E ele também é o autor, junto com o filho, do livro A Doença do Alcoolismo.
Dr. Paulo de Abreu, uma honra para nós, uma satisfação enorme tê-lo conosco. Quer dar uma boa noite aí para os nossos ouvintes? Pois é, eu aqui agradeço o seu convite, viu? E venho aqui para parabenizar vocês pelo programa. Eu não conheço nenhum programa de rádio e nem televisão, nenhum programa da mídia que trate exclusivamente de dependência química, que trate de dependência do álcool, de dependência de outras drogas, lícitas ou não. E eu venho aqui para dar os parabéns para vocês. Realmente, eu acho que é a única rádio que se preocupou com esse problema, né? E está levando em frente. Parabéns para vocês, viu? Pelo programa que vocês têm. E vocês devem estar ajudando muita gente, viu? Devem estar difundindo o conhecimento sobre dependência química, os recursos que a sociedade dispõe sobre dependência química. Isso é muito importante, viu? Vocês não sabem o bem que muitas vezes isso faz para uma família, para uma esposa, para uns filhos. Então, mais uma vez, meus parabéns, viu? Nós é que agradecemos, Dr. Paulo Leme, por nos ajudar, inclusive hoje, a fomentar ainda mais essa ideia, né? A ideia de que existe sim saída em relação ao problema das drogas, do álcool, do alcoolismo, que existe tratamento, que existe recuperação. E para nós é uma grande honra tê-lo conosco aqui, o senhor que tem aí uma grande história também de atuando, né, e com certeza levando adiante essa mensagem, e principalmente com o livro A Doença do Alcoolismo, podendo revelar, né? É difícil hoje as pessoas saírem do anonimato, né, expor a sua vida, e o senhor, um ato de coragem, acho que de parabéns ao senhor por esse ato de coragem, por tudo que o senhor vem realizando também para a nossa sociedade. Ao nosso lado está aqui o Ivanildo José, o meu xará, que vai falar pra gente mais tarde também da campanha Tocando o Coração, junto comigo aqui, entrevistar o Dr. Paulo Leme. Paulo de Abreu. Boa noite, Ivanildo José. Boa noite, xará. Boa noite, Dr. Paulo. É um prazer enorme estar aqui com o senhor hoje, né? Aprender mais um pouco. O senhor tem muita coisa para nos contar, e os ouvintes, né? Fazer muitas perguntas pro Dr. Paulo. O Dr. Paulo, ele com certeza tem muita experiência, e experiências boas. E é possível, né? A gente sair dessa. É possível, viu, doutor? Obrigado por me conhecer. Vamos agora para um breve intervalo para a chamada da campanha Tocando o Coração. Enquanto isso, você vai ligando para nós. DDD 11 3932 1600, DDD 11 3932 1600, deixando a sua mensagem, a sua pergunta, a sua dúvida com o Alex Braga, ou pelo nosso WhatsApp 98371 9681. A internação é um dos caminhos mais buscados como parte do tratamento para a dependência química. É neste momento que muitas famílias encontram dificuldades. Com o objetivo de buscar vagas sociais a custo zero para atender famílias carentes, lançamos a campanha Tocando o Coração. Ouça o programa Tocando em Frente, com o psicólogo Ivanildo de Andrade, todos os sábados a partir das 7h, pela Rádio 9 de Julho. E saiba mais sobre a campanha Tocando o Coração. Deixe seu coração ser tocado e venha fazer parte desta história. Boa noite. Eu vou fazer uma frase que o meu xará aqui do lado ele sempre faz: queridos e queridas. Essa campanha é para você que não tem recursos financeiros para pagar uma internação. Para você mãe, para você pai, para você filho que precisa de uma internação, nos procure. Muitas vezes as pessoas não acreditam que nós estamos fazendo isso. Muitas vezes é difícil a gente arrumar as vagas sociais. Muitas vezes é muito complicado ir ao CRATOD, aos CAPs.
porque chegando lá nós temos uma outra complicação. Mas na campanha Tocando o Coração, nós vamos te ajudar a arrumar uma comunidade terapêutica, uma clínica gratuita para fazer com que você se trate, para que você tenha uma vida útil, uma vida produtiva, né? Uma vida em família. Essa é a campanha Tocando o Coração. Liga pra gente, nos procura pelo telefone 2779-6420, 2779-6420, nos procure pelo WhatsApp 965747026, lá no WhatsApp, também pelo e-mail Tocando o Coração, né? Sem os cedilhas, sem os acentos, @gmail.com, Tocando o Coração, sem os acentos e o cedilha, @gmail.com. Nos procure. É isso aí, campanha Tocando o Coração está aí disponível para você que precisa de vaga de internação, né? Nós temos algumas vagas e para perfil masculino, maior e voluntária, tá ok? Se você estiver precisando, ou conhece alguém que está precisando de uma internação e não tenha condições financeiras para pagar, nós temos vagas disponíveis para maiores de idade, sexo masculino e voluntariamente, ok? Pessoal, hoje o tema é a doença do alcoolismo e os prejuízos causados às famílias e à sociedade, com o Dr. Paulo de Abreu. Dr. Paulo de Abreu, para que o nosso público, o nosso ouvinte possa saber quem é o senhor, né? O senhor gostaria de falar para nós um pouco dessa sua história bacana, uma história muito rica e que pode com certeza dar esperança, né, a muitas pessoas que podem nos ouvir, até porque o pessoal saiba, né, o senhor já tem 70 aí? Eu tô com 76 anos. 76 anos trabalhando trazendo essa mensagem, e o quanto hoje nós percebemos muitos idosos, né, por aí também com problemas. Quero até comentar isso depois com o senhor, mas o Dr. Paulo de Abreu vai poder nos falar dessa história, né? Com 76 anos aí, tá firme, forte, depois de ter vivido aí esse problema. Dr. Paulo de Abreu, bem-vindo, o microfone é todo seu. Ora, e você me convidou para a gente conversar sobre a doença do alcoolismo. Correto. E hoje a gente define a doença do alcoolismo como sendo uma doença primária. E quando a medicina, o médico, os livros falam em doença primária, isso significa que é uma doença por si mesmo. Então o alcoolismo é uma doença por si mesmo. O doente que desenvolve a doença do alcoolismo, ele desenvolve a doença do alcoolismo porque ele já nasceu com essa possibilidade, com esse defeito de fabricação, de se entrar em contato com o álcool, quer ele queira, quer ele não queira, ele vai ter a tendência a desenvolver a doença do alcoolismo. Então a doença do alcoolismo é a doença que a gente chama em medicina como sendo doença primária. Então aquele doente que desenvolveu a doença do alcoolismo, ele desenvolveu porque ele nasceu com defeito de fabricação no metabolismo do álcool. Ele metaboliza, isso é, ele toma o álcool, e para ele se livrar do álcool que está no sangue, o fígado dele tem de modificar o álcool em outras substâncias para ser eliminado. Nessa metabolização do álcool, nessa transformação do álcool em substância para ser expelida pelo corpo, ele nasce com uma alteração, ele nasce com um déficit de enzimas da metabolização do álcool. Quando ele toma o álcool, ele vai tratar o álcool de uma maneira diferente do que os outros. São mais ou menos 10% da população que tem esse defeito de nascimento. A incidência do alcoolismo, então, a gente pode dizer que a incidência da doença do alcoolismo é em torno de 10% da população. Olha, 10% é uma incidência alta. Se você pegar em São Paulo, você vai ver quantas pessoas nascem com possibilidade de desenvolver a doença do alcoolismo. Só entrar em contato com álcool
vai desenvolver. Lógico que não vai chegar na última fase imediatamente. Vai passando por a doença do alcoolismo, além de ser uma doença primária, é uma doença crônica. É uma doença que vai desenvolver fase por fase, nas suas várias fases. Então a doença do alcoolismo é assim, é uma doença que primária, é uma doença por si mesmo. O indivíduo já nasce com a possibilidade de desenvolver essa doença sem entrar em contato com álcool. É uma doença crônica, demora muito tempo para desenvolver. É uma doença que tem uma evolução, e a evolução dela, ela é progressiva, né? Uma evolução que no início é quase não se percebe muito o problema do doente, não tem muitos sintomas. Depois ela vai desenvolvendo, e nesse desenvolvimento ela vai definindo as fases da doença em que o doente vai estar, e é uma doença progressiva. Só que a doença do alcoolismo é interessante, viu? Ela é progressiva. Muitas doenças em medicina são progressivas. O indivíduo vai passando por várias fases, uma pior que a outra. Se eu puder citar uma para o nosso ouvinte compreender. O importante é que a gente saber que a doença do alcoolismo é uma doença progressiva sem retorno. Sem retorno. Então, se o indivíduo desenvolve a doença do alcoolismo até uma determinada fase da vida dele, e depois ele consegue, através de tratamento, através de uma série de possibilidades, parar da ingestão do álcool, porque o tratamento da doença do alcoolismo é o mais simples, é não ingerir o álcool. Então ele para de ingerir o álcool, a doença dele, aonde ele chegou, fica estacionado ali. Se ele volta a beber, ele vai desenvolver a doença do ponto em que ele parou anteriormente para frente. Ela não regride mesmo. Ela não tem regressão. Uhum. Então, por isso que o doente do alcoolismo, muitas vezes, ele está em situação muito difícil, tal, depois de uns 10, 15 anos de doença do alcoolismo, ele consegue parar, não ingere mais álcool. Assim que ele ingere, depois de 5, 6, 10 anos que ele está parado, ele ingere novamente o álcool, ele parte da situação em que ele parou há 10, 15 anos atrás. Isso a doença é progressiva, né? Sem retorno. Então, por isso que é uma doença difícil, e o tratamento tem de ser um tratamento constante, para que o indivíduo não caia, e informativo, né? A doença do alcoolismo, o importante para o doente do alcoolismo é ter informação. Não é uma doença que tem um tratamento, que tem uma pílula, que tem um comprimido, que tem um líquido, umas gotas. Não é uma cirurgia, nada. É uma doença que a informação é a principal terapêutica para essa doença. Você falou uma coisa muito interessante, né? O tratamento do alcoolismo, da doença, é não parar de beber. Parar de beber, perdão. Exatamente. Então, tratamento é uma coisa, recuperação é outra. Recuperação é outra. Que ótimo. Por isso que a gente fala, olha, aí eu estava com uma pneumonia, tomei antibiótico na veia até e tal, fiquei internado 2 dias, tratei, olha, sarei, não tenho mais pneumonia. Uhum. A minha pneumonia acabou, certo. Não tem mais problema. Então, tudo bem, não precisamos mais falar sobre pneumonia. Você não vai precisar mais comentar sobre esse assunto, acabou. A doença do alcoolismo é diferente. É uma doença que o doente chega e fala, olha, durante 10 anos eu sofri muito, minha família sofreu, e eu tive situações difíceis, perdi emprego, uma série de coisas, porque eu estava desenvolvendo a doença do alcoolismo. Mas quando eu fui avisado dos pormenores dessa doença, eu consegui parar. Parei de beber, parei de ingerir álcool e sarei da doença? Não. Você não sarou da doença, você parou de ingerir álcool e vai ter de continuar parado de ingerir álcool a vida inteira. E você está em recuperação, você está se recuperando. Dia a dia você está recuperando. Dia a dia você tem que lembrar que você é um doente do alcoolismo que não pode ingerir a bebida alcoólica. Esse é o tratamento. Então é um tratamento diário, é um tratamento que a pessoa está sempre lembrando disso. Você entendeu? Sim, talvez essa seja a maior dificuldade, né? Para muitos é compreender que não basta apenas parar de beber no dado momento, tem que manter-se nesse processo, exatamente, de não beber, e muitos acabam recaindo e voltando a beber, porque num dado momento acha que pode voltar a beber. Então, porque a doença é progressiva sem retorno, não é verdade? Sim. Se ele parou num determinado estágio da doença, ele voltando a beber novamente, ele vai reiniciar a doença dele daquele local em que ele parou. Naquela situação em que ele estava, em que ele parou. Eu uso a metáfora da vela, né? Você acende uma vela
vela, isso, ela vai sendo consumida pela chama. Quando você apaga a vela, ela continua no mesmo lugar, ela não volta pro zero. Exatamente. Né? Só que eu acendo lá novamente, ela tem só aquela quantidade de cera para queimar. E vai se consumindo, a mesma coisa da doença, né? Mesma coisa da doença do alcoolismo. Por isso que a gente fala, é uma doença progressiva, sem retorno, ela fica estacionada no lugar que parou. Se a pessoa conseguir parar, né? Então, essa é a definição da doença do alcoolismo. Uma doença progressiva, uma doença crônica, uma doença primária, o doente já nasce com predisposição a desenvolver essa doença. É uma doença que o doente metaboliza o álcool diferentemente do que os outros. Então, por isso que o doente do alcoolismo não adianta lutar contra o álcool, lutar contra ele mesmo, dar um tempo, não adianta. Ele tende a ter o que a gente chama de aceitação. Ele tende a aceitar as condições dele. Aceita suas condições e toca a vida em frente. A única coisa que ele não pode fazer de jeito nenhum é ingerir álcool. E está sempre se lembrando disso. Para facilitar a vida dele, que parou de beber e precisa lembrar sempre que ele tem essa doença e não pode ingerir álcool, existem grupos de autoajuda. Então ele frequentar um grupo de autoajuda. Existem grupos bons, com grandes experiências da doença do alcoolismo, que são grupos de autoajuda, em que o doente vai quase toda noite, frequenta, encontra companheiros que têm a mesma doença deles, trocam opiniões, trocam experiências, procuram ter sempre em mente a doença do alcoolismo, os sintomas, a sua vida pregressa, o que ele passou com a doença, ver o que o outro também passou, enxergar no outro o que ele viveu, entendeu? Então, é um tratamento. E ele está sempre lembrando que a única coisa que ele não pode fazer é novamente ingerir álcool. Ele tem que sempre estar lembrando essa situação. Por mais que ele não queira, né? O senhor falou também uma coisa interessante, é que o processo do adoecimento por meio do álcool, ele muitas vezes ele só se revela depois de muitos anos. Quer dizer, o adoecimento, a doença em si, ela se revela muito tardiamente, né? O porquê que isso acontece? Qual é a dificuldade para as pessoas perceberem isto acontecendo um pouco antes da doença propriamente instalada? A doença do alcoolismo, ela, como a gente frisou no início, o doente já nasce com a predisposição para ingerir álcool. Certo. E quando ele começa a ingerir álcool, ele passa pelas várias fases da doença do alcoolismo. A primeira fase da doença do alcoolismo é uma fase em que o indivíduo tem uma grande capacidade de ingerir álcool e continuar vivendo naturalmente. É a fase de grande tolerância, a fase de tolerância. O doente do alcoolismo tem uma determinada fase da doença em que ele tem uma tolerância espetacular. Ele toma grandes quantidades de álcool e ainda vive naturalmente. Ele vive naturalmente. Qualquer pessoa que não tenha predisposição para desenvolver a doença do alcoolismo, que esteja junto com ele, se tomar 1/10 do que ele toma, vai parar no pronto-socorro. Fica intoxicado. Entendeu? E o doente do alcoolismo toma aquela quantidade que o outro tomou e foi pro pronto-socorro e ele vive naturalmente. Ele pega o carro, depois toma numa festa uma grande quantidade de bebida, pega o seu carro, volta para casa, tem boa memória, ainda não está afetado a parte cerebral, que o álcool afeta muito, ele lembra das coisas que aconteceu, e é a fase chamada fase de grande tolerância. Ele tem uma grande tolerância ao organismo dele a conviver com álcool em grande quantidade. Doutor Paulo, para o nosso público entender, até mesmo essa mãe, essa esposa que está nos ouvindo, o que seria tolerância? Tolerância do organismo em relação ao álcool? A capacidade que ele tem de ingerir grandes quantidades de álcool e ainda viver normalmente. Ele não vomita, ele não tem dor de cabeça, ele não perde a capacidade de dirigir e voltar para casa. Ele tem grande tolerância, ele tem grande capacidade de continuar bebendo aquela quantidade que ele bebe. Continua sendo produtivo, funcional. Produtivo, trabalhando, sendo um bom funcionário. Naquela noite que ele tomou uma grande quantidade de álcool, no dia seguinte ele levanta, faz sua higiene, se veste, vai trabalhar, desenvolve uma atividade profissional muito bem. Também existem trabalhos de pesquisas mostrando que o índice de inteligência dos doentes que desenvolvem a doença do alcoolismo
é uma inteligência muito alta. É um grau muito alto de inteligência. Não se sabe por quê, mas são pessoas muito inteligentes. Eu tô na frente de um não, assim, né? Eu, nesse caso, eu me coloco fora da doença. Mas é assim, é verdade. São pessoas que desenvolvem carreira universitária. E a incidência, tem um fato muito interessante, que 3 ou 4 pesquisas que foram feitas e constam de livros de respeito, que é a incidência da doença do alcoolismo por profissão. E, em primeiro lugar, empatados, as profissões que mais desenvolvem doença do alcoolismo é médico e padre. Sério, doutor? Sério? Não sabia. É verdade. Gente, sério. Que informação. É verdade. Por que será? Não se sabe muito bem. Alguns dizem que o doente, quando está desenvolvendo a doença do alcoolismo, a partir de uma determinada fase da doença, ele precisa ter uma certa, assim, ele não é muito confrontado. Uhum. E se ele for confrontado, por exemplo, o confronto que eu digo, é quando ele começa já a aparecer determinados sintomas desagradáveis para quem convive com ele, e as pessoas começam a perceber que o modo que ele bebe é um modo diferente dos outros, é um modo meio doentio. Então, nessa fase, os doentes do alcoolismo recebem muita crítica das pessoas com quem ele convive. Olha, fulano, você está bebendo demais. Veja o que aconteceu. Você está bebendo todo dia. Você está bebendo toda semana. Todo final de semana, sábado, domingo, você fica praticamente embriagado o tempo inteiro. Entendeu? E então, como a pessoa, o médico, a pessoa fala, eu não vou falar para ele, ele é médico, ele deve saber disso. Ele deve saber que ele está se intoxicando. Será que ele não vê que ele está se intoxicando? Não sou eu que vou chegar lá. E se chegar lá, ele fala, olha, eu sei o que eu faço. Eu sei até onde eu posso beber, porque eu sou médico, eu me conheço, eu sei que isso não está me fazendo mal, eu não tenho nenhuma doença de fígado, não tenho nenhuma polineurite, não tenho nada. E o álcool me libera, e é uma beleza. Então, por que eu vou? Eu vou continuar. Agora que eu começar a apresentar algum problema físico, imediatamente eu paro com isso, hein? E o padre tem uma vida muito solitária, né? O padre vive praticamente fora de uma família. Ele não é casado, ele não tem filho, ele não tem muitas pessoas que observem ele diariamente e que possam chegar para ele e dar um toque nele. Ô, fulano, você está bebendo um pouquinho a mais, não é verdade? Cuidado, pode ser que esteja desenvolvendo a doença do alcoolismo. Então, são essas duas tentativas de explicação, né? Que até hoje a gente não consegue ter uma explicação. E é interessante que o senhor traz, é claro que é uma questão mais meio subjetiva, até por intuição, mas o que é importante frisar aí é que essa doença ela não escolhe, né? Não. Ela é super democrática, né? É super democrática. Ela atinge a todos, independente. A todos. Algumas em uma quantidade maior, com uma frequência maior, outros numa frequência menor. Por exemplo, quem entrou, as populações que entraram em primeiro lugar em contato com álcool, né? E que hoje deram origem, o que hoje são, por exemplo, os italianos, esses daí não desenvolvem quase a doença do alcoolismo. Porque aqueles que tinham um defeito de fabricação, aqueles que nasceram, porque eles começaram a ingerir álcool há muito tempo antes do que a gente. Na época dos romanos, eles são descendentes de população muito antiga que ingeria álcool em grandes quantidades. Então, aqueles que tinham predisposição a desenvolver a doença do alcoolismo e desenvolveram, morreram, acabaram. Então foi uma limpeza praticamente genética dessa situação. E hoje, os que sobreviveram formam a raça italiana que está lá e que tem pouca incidência no alcoolismo. O que prova que a doença do alcoolismo também tem um aspecto genético, né? Então, a família onde apareceu um doente da doença do alcoolismo, normalmente vai aparecer outros. Se o pai desenvolver a doença do alcoolismo, olha, o filho pode desenvolver, provavelmente, hein? Já é uma maneira, uma forma de abrir os olhos. Abrir os olhos. Né? Ficar atento, né? Ficar atento, né? Deixar uma observação. Uma senhora que tem 4, 5 filhos, em idade de 2 a 15 anos, mais ou menos. Tem 2 adolescentes, o resto é pequenininho.
em que o pai dela desenvolveu a doença do alcoolismo. Ela está ouvindo a gente falar agora, ela fala, eu acho que o meu pai desenvolveu. O meu avô, que era pai do meu pai, morreu de doença do alcoolismo, isso tenho certeza. Então, abra os olhos em relação aos seus filhos. Olha que legal, quer dizer, legal, né? É uma dica, já é uma forma da gente perceber o quanto é importante nós estarmos atentos aos nossos comportamentos, aos nossos hábitos. É porque na parte de doença, a prevenção é a melhor coisa. Não é verdade? E a doença do alcoolismo é uma doença que tem muito pouco, assim, para a gente poder prevenir. Então, essa informação de que a doença pode ser hereditária numa família que já apareceu numa determinada pessoa, pode aparecer em outros que ainda não desenvolveram, mas que pode vir a desenvolver, é um toque, né? Cuidado com álcool, hein? Eu conheço amigos meus que desenvolveram a doença do alcoolismo, em que eles educaram os filhos dele desde pequeno, hoje estão com 20, 25 anos, e que também não ingerem álcool, que foram educados para isso mesmo. O problema. Vamos fazer o seguinte, doutor Paulo, vamos fazer um pequeno intervalo, né? E na sequência nós vamos aqui com a pergunta do nosso querido Ronaldo Risseto. O pessoal do Amor Exigente está antenado, ligado conosco. Muito obrigado, Ronaldo, pela audiência. Ele faz uma perguntinha, eu já deixo para o senhor, ele pergunta se o alcoolismo é mais danosa nas mulheres, né? Então, tá aí a pergunta do Ronaldo, acho muito importante, né, para a gente ouvir a questão. Vamos agora para um breve intervalo comercial e voltamos na sequência. Se você quer resolver seu problema com a bebida ou ajudar outras pessoas a se recuperarem do alcoolismo, procure Alcoólicos Anônimos. Se quiser, adquira o livro Alcoólicos Anônimos e descubra como a Irmandade tem ajudado milhões de pessoas a se recuperarem do alcoolismo. Entre em contato conosco pelo telefone 11 3315 0216 ou acesse www.alcoolicosanonimos.org.br.